Pronto, agora tá gravando. Pronto, alguém se dispõe para ler as perguntas? Tu pode ler, Anthony? Deu problema no áudio de Vitória. Peraí, viu? Beleza. Ó, vê só, a primeira pergunta é qual a diferença entre PCR convencional e RT-PCR na aplicação de diagnóstico? Então, a diferença é que, tipo, na PCR a gente usa uma amostra de DNA. Então, utilizamos a PCR para amplificar, jogamos na eletroforese para visualizar a região de interesse e a gente usa em teste de paternidade e, no caso da RT-PCR, uma amostra de RNA. Então, é para identificar vírus de RNA, bactéria de RNA, a expressão gênica, se está acontecendo bem na célula. É basicamente isso. Alguém colocou alguma coisa diferente? Tu pode repetir, por favor? Tipo, a RT-PCR a gente usa para verificar vírus ou bactérias de RNA e também para verificar a expressão gênica. E a PCR convencional a gente usa só para amplificar amostras de DNA. Eu tinha visto uma explicação no YouTube que o que mudava é porque eu também fiquei pensando que ela pediu na sua aplicação um diagnóstico. Mas aí eu vi uma explicação dizendo que uma das coisas que mudavam é que o passo a passo das duas era igual para fazer a técnica, mas o modo de visualização, que um precisava de fluorescência e a outra não. Também estaria correta essa resposta? Ou nesse caso dessa pergunta, tu acha que não? Para mim, as duas precisam de fluorescência para ser visualizada. Porque, tipo, tem a qPCR e tem a RT-qPCR. E para visualizar tem que ter um fluoróforo, alguma molécula que seja luminescente. Realmente não sei responder essa pergunta. Tá bom, obrigada. Nada. Pronto, a segunda pergunta é qual a diferença entre a região promotora e a sequência reguladora? Pronto, essa segunda questão fala sobre as regiões do RNA-M. Aí, do RNA tem basicamente três regiões. A região codificante, que é de onde sai, desculpa, o RNA não, o DNA. Tem a região codificante, que é de onde sai a molécula de RNA. Tem a região promotora, que é a região onde a ataque polimerase vai se encaixar. E a região reguladora, que é que vai controlar a quantidade da expressão gênica e vai acordar ou silenciar um gene. Então, tipo, a diferença entre a promotora e a reguladora é que a reguladora controla a quantidade da expressão gênica e a promotora é só a região de encaixe da RNA polimerase, da ataque polimerase. Pronto, agora a terceira pergunta é como são divididos os tipos de polimorfismo? Aí temos três tipos básicos de polimorfismo: STR, VNTR e SNP, que é SNP. O VNTR vou começar pelo STR, que é o menorzinho. O STR é o Short Tandem Repeats, que é um tipo de polimorfismo de até 8 pares de base que possuem uma pequena tendência de repetição. E ele é o padrão ouro do FBI para verificar a identificação de indivíduos. Então, tipo, STR é até 8, uma sequência de até 8 nucleotídeos que tem uma pequena tendência de repetição. O VNTR é o Variable Number Tandem Repeats, não sei se eu falei certo,
que já possuem uma quantidade acima de 8 pares de bases, de 8 nucleotídeos que se repetem e possuem uma grande tendência de repetição. Também são utilizados na identificação de indivíduos e em teste de paternidade, mas o padrão ouro é o STR. E o SNP é o polimorfismo de um nucleotídeo único. Pode ser funcional ou não funcional, em região codificante ou não. É a troca de um único par de base. E aí essa troca tem uma tendência de aparecer uma vez a cada mil pares de base, é uma coisa desse tipo. Todos são polimorfismos e todos conferem o perfil, o DNA fingerprinting da pessoa, que é o perfil genético. A divisão é basicamente isso. Ô, Gabriel, então praticamente o polimorfismo é uma mutação pontual. Não. Não chega a ser uma pontual, não. SNP é um polimorfismo derivado de uma mutação pontual. Polimorfismo não é mutação. Polimorfismo é um derivado da mutação. Mutação está associada a fenótipo grave, a doença. E polimorfismo não necessariamente. Polimorfismo está associado a um fenótipo diferente, mas como eles geralmente são em regiões não qualificantes, eles não conferem doença. Ô, Gabriel, no caso é o polimorfismo SNPs não sinônimo, né? Porque quando ocorre a troca de um nucleotídeo, ele não vai conseguir fazer a sequências a transcrição da proteína corretamente. Então, no caso, isso pode se tornar uma mutação. Eu não escutei, tá muito baixinho. Deixa eu pegar um fone, peraí. Agora vai dar pra ouvir. Quero ver. Cadê? Repete aí, por favor, a tua pergunta. O SNPs não sinônimo. Tem o sinônimo e o não sinônimo, correto? Sim. Então, o SNPs, ele não é quando ocorre uma troca de um nucleotídeo? Isso. Então, no não sinônimo, quando ocorre essa troca de nucleotídeo, no não sinônimo ele não vai conseguir transcrever a proteína corretamente. Então, isso vai poder ocasionar uma mutação. Entendeu? Uma doença, assim. Ocasionar uma doença. Uma proteína diferente. Porque ele não vai conseguir transcrever aquela proteína. Ou vai transcrever uma proteína com uma sequência diferente. Vai trocar um aminoácido por outro. Exato. É tipo isso, é por aí. Pronto, a quarta pergunta é: quais são as principais ferramentas utilizadas no diagnóstico molecular? Principal diagnóstico molecular é o quê? PCR, ou RT-PCR para amplificar, para visualizar uma eletroforese, ou no caso da qPCR não tem, ela já visualiza. A GeneXpert, que seria para visualizar, estudar a tuberculose. Eu acho que só. Tá. Vocês colocaram o quê? Mas nesse caso, isso não seria técnicas de visualização? É porque aqui na pergunta tá pedindo as principais ferramentas do diagnóstico, entendeu? Vocês colocaram o que nessa daí? Eu botei termociclador, botei a eletroforese. Pô, agora eu me toquei. Então, principais equipamentos e ferramentas, beleza. Termociclador para fazer a PCR. Tem que ter qual o nome do equipamento de eletroforese que eu esqueci, meu Deus. A cuba eletroforética, se for o caso. O GeneXpert também. E não tô lembrado. Primer tem também aquele cancerígeno, que eu me esqueci o nome, porque ele é fluorescente também. Tipo... Magnésia? Do equipamento, tipo, de todos os reagentes? Não, ela tá pedindo ferramentas, né? A pergunta, ó, quais as principais ferramentas utilizadas em diagnósticos moleculares? PCR,
qPCR, eletroforese e GeneXpert. Que eu saiba é isso. Se alguém souber de alguma coisa a mais, por favor, sinta-se à vontade para falar. Então, a minha dúvida foi essa também, quando eu fui responder essa questão. Só que aí eu fiquei pensando, a PCR, nesse caso, ela não seria uma técnica, né, Mas de ela é uma ferramenta para diagnóstico? encontrar também o diagnóstico. Então, sim, eu fiquei pensando nisso justamente, né? Se ela Aham, aceitaria a entendi. resposta pra gente colocar PCR, tal, 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 ou esse que Anthony falou, termociclador e os outros ingredientes, Eu entre Eu entendi, aspas. eu botei esse entendi, eu entendi a termodiclador. dúvida. É, Mas o eu acho. termociclador, ele não é o equipamento que a gente utiliza, não é tipo a Sim, mas também é técnica uma em. ferramenta para tu encontrar o diagnóstico. É a ferramenta para Entendi. amplificar. Sem o Então termociclador não rola PCR. essa pergunta dela tem duas vias. É louca essa pergunta aí. Essa pergunta também abrangente, assim. Você pode falar de qualquer coisa. Pode falar de reagente, pode falar de qualquer coisa. Tubo, Sim, é microtubo. muito. Essa pergunta abriu por um leque. Foi, abriu um leque da porra mesmo. Pronto, a quinta pergunta é: quais são as aplicações práticas do polimorfismo genético? DNA fingerprint, que é a identificação de pessoas, e sinalização de predisposição a certas doenças. Acho que é isso. Se alguém souber de mais alguma aplicação, pode falar. Se colocasse teste de paternidade, também se encaixaria aí? Sim, 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 Eu sim. Teste de botei. paternidade. Teste de paternidade, é verdade. É, E teste de intolerância à lactose? não sei. Não sabe, né? Tá bom. Ah, sim, sim, sim. Sim, tá relacionado. Pode ser. Intolerância a certas substâncias, a questão de a certos Ô, fármacos também. Gabriel, essa parte de causar intolerância à lactose faz parte dos NEPs, né? Quando ocorre aquela transcrição da proteína, também pode causar, né? Intolerância à lactose, sintetização de medicamentos. Eu não sei se a intolerância à lactose está relacionada a um SNP. A um SNP. Nunca estudei esse gene da alteração. Quando ela vai botar isso na prova. Não, vai botar não, pô. Tá danado. Só se ela falou em sala. Eu não sei, né? Não, Como isso é aí que foi não a falou aula em de sala, não. vocês. Ela não falou isso em sala, não. Eu lembro dela falando, só não sei se ela vai cobrar. Eu me lembro que ela falou de teste de paternidade. Gabriel, explica o que tu disse aí, por favor, da quinta. A quinta. Sim, as Das principais aplicações. aplicações, né? Uhum. É, Quais são as teste aplicações de práticas do paternidade, polimorfismo? confirmação de paternidade, sinalização de predisposição a determinadas doenças e. Meu Deus, velho. Esqueci o que eu falei. Beleza. Predisposição à doença, paternidade. Qual foi a outra coisa que eu Identificação falei? de pessoas. É, identificação de pessoas. Meu Deus. Também antropologia. É, que aí entra o FBI, que o padrão ouro dele. É o STR. Pronto. Agora é o sexto. Diagnóstico molecular é amplamente utilizado para a detecção de doenças infecciosas em dias atuais. Qual a etapa inicial de qualquer teste molecular? Eu acho que é amplificação. Que você tem que ter uma. Você pega a amostra e tem que amplificar. Tem que fazer a extração, né? A É, purificação, extração. a Botou extração, a extração. purificação e a amplificação. Se não E extrair também esse direito, negócio de denaturação, aí tipo, expansão, é todo aquele esse processo já é PCR. que vocês estudaram É na PCR. extração do morango, né? DNA do morango. É tipo isso. Espera aí que essa daí a gente não chegou não. Chegou não, foi? Essa daí de morango eu não vi não. Pelo menos eu não. Como assim, Vitória? É questão dos transplantes. Tem isso também. Pra saber a compatibilidade. Deve ser na eletroforese. Tem no slide isso aí, que ela colocou no slide. Questão dos transplantes.
Sei não, minha gente. De transplante. Não sei. Não dá nem pra entender o que ela colocou lá, porque Cadê? é Foi como qual se aula? desse pra ver pelo polimorfismo se a pessoa aceitou o transplante, se foi bem sucedido, como é? Se foi Suscetível. ou não foi. É isso. Não sei, eu nunca vi isso não na aula com ela. Pronto, eu vou Aí só começar porque a aqui. gente entendeu, ela vai colocar na prova. Não, eu acho que não vai ser assim não, pô. É que eu É também porque a não gente sei, a não minha entendeu, aula ela foi vai botar. diferente. Pronto, certo. Os polimorfismos genéticos são responsáveis pela diversidade genética dos organismos. Sobre eles, o que vem a ser um polimorfismo SNP? Ah, isso aí eu já expliquei, né? Que é o polimorfismo de um nucleotídeo único. É a troca de um par de base. Pode ser uma região codificante ou não codificante. Isso classifica um SNP como funcional ou não funcional. Então, bora Aí, logo passando para a oitava, já que já respondeu essa. Tá? Um polimorfismo genético na região promotora do RNA mensageiro é codificante. Classifique a afirmação como verdadeira ou falsa e justifique a sua resposta. um polimorfismo genético na região promotora é Do RNA codificante. mensageiro. Aí para dizer se é verdadeiro ou falso e justificar a resposta. Eu botei Aham. confia no pai. Eu acho que sim, se for polimorfismo funcional, eu acho que é verdadeiro. Na região promotora do RNA mensageiro. Ah, não, então é falso. Porque é só na região qualificadora. Mas eu não sei não, minha gente, Justifique. essa daí não. Tá vendo? Sei O não, velho. negócio tá ruim, né, filho? Vamos dizer que é falsa e confia no pai. Ela não corrigiu não, foi? Eu coloquei que é falsa. Não, então, ela botou isso aqui pra gente, Eu coloquei a que é gente falsa. saber a resposta, entendeu? A gente ir Uhum. procurando e botando isso aqui, porque vai que caia na prova dela. É É, aí tipo vocês têm que uma pesquisar, revisão. porque eu não sei não. Essa é a resposta. Vocês botaram o quê? Eu não botei nada. Tá escutando, Anthony? Oi? Anthony? Oi? Ah, não tá me escutando. Não. Alô? Eu coloquei que é falsa porque ela faz parte do funcional. Aí ela é codificante e não codificante. Eu coloquei isso. Essa daí eu não respondi, não. Ela é muito Ah, difícil. é, Eu acho que é falso, só pelo simples fato de não ser na região codificante. A região promotora é a região de encaixe da polimerase. Então não vai codificar uma proteína diferente. Pode, talvez, eu acho que atrapalhar no encaixe. Mas codificar uma proteína diferente, eu acho que não. Eu acho que é falso mesmo. É falso. Chega a ser falso por causa disso, então. O nono. Um polimorfismo genético ocorre apenas em regiões codificantes. Classifique a afirmação como falsa ou verdadeira e justifique sua resposta. É falsa. Polimorfismo pode ser uma região codificante ou não codificante. Em região codificante, tipo os polimorfismos funcionais, não funcionais, desculpa, podem ser tanto em codificante quanto não codificante. E os funcionais são obrigatoriamente em regiões codificantes. Então essa daí é falsa. Pode ser tanto na codificante quanto na não codificante. O polimorfismo ocorre nas duas. Então. Décimo. O que vem a ser um polimorfismo Então peraí que o pessoal tá pedindo pra VNTR? repetir a 9. A 9. Tipo, eu tô aqui com o negócio aberto.
ela é falsa porque os polimorfismos podem acontecer tanto em regiões codificantes quanto em regiões não codificantes. Polimorfismos não funcionais podem ser em codificante e não codificante, mas polimorfismo funcional é em região codificante. A Alice 8 é uma questão muito confusa, mas eu considerei como falso. Não sou o dono da verdade. Eu acho que é falso, porque seria codificante na região codificadora, não na região promotora. O polimorfismo. Pronto, o 10º. Vai. O que vem a ser um polimorfismo VNTR? Essa eu também já expliquei, que é um polimorfismo de uma grande tendência de repetição e que possui um número maior do que 8 pares de base se repetindo. Ele é utilizado na PCR-RFLP para teste de paternidade e identificação de indivíduos também. Ele só não é o padrão ouro, como é o STR. E o STR ele é Ele padrão... seria, Oi, ele seria o padrão ouro para teste de paternidade? é o STR, acho que é o STR que é o padrão ouro para Pronto, e paternidade. tem uma pergunta aqui também que fala o que vem a ser um polimorfismo STR. Foi a primeira lá em cima, uma das primeiras. Não, Não? essa daqui eu já tinha pulado, eu pulei agora, foi para 16. A gente tá na 10ª ainda. Beleza. Já tá olhando o resto. Pode Pronto, ir, Márcio. a 11ª é defina polimorfismo funcional. O polimorfismo funcional acontece em uma região codificadora e causa uma alteração. Tipo, como é que eu vou explicar? Polimorfismo funcional. Deixa eu ver aqui, minha gente, pra eu não falar besteira. Pera aí, eu tenho aqui no caderno, num lugar que faz muito tempo que eu vi. No slide ela colocou que pode aumentar ou diminuir os níveis de uma proteína ou criar uma proteína com atividade diferente. É exatamente isso. Polimorfismos funcionais são obrigatoriamente em regiões codificantes e eles promovem alguma alteração. Então, sim, não sei se é Bruno ou se é Bruno, ela pode alterar a função do gene. Não sei se causa interferência na estabilidade do RNA, provavelmente sim. Ah, então beleza, se ela falou. O 12º. O polimorfismo SNP ocorre a cada 500 mpb. Eu me esqueci esse mpb que é. Aí classifica a Mil afirmação Pares pares de de como base. base. Sim, mas esse M também. Eu Acho que é esqueci essa parte. mil. Mil pares de base? É 1000, ela bota K às vezes, e às vezes ela bota M. Uhum. Pronto, então é 500.000 pares de base. Ó, o polimorfismo SNP ocorre a cada 500.000 pares de base. Classifique a afirmação como verdadeira ou falsa e justifique sua resposta. Eu acho que é falso. Eu acho que é até mil. Não é a cada 1.000? É, a cada mil. Foi o que eu tinha falado. Isso aí tipo, é o tipo de questão que você, tipo, taca no Google e acha um número. Tipo, ninguém É, sabe decorado assim, ninguém vai sair decorando os números. Mas eu acho que sim, uma vez a cada 1000 pares de base acontece é um 1.000, polimorfismo. 1.000, 10.000, por aí. Tá entre isso. É que nem Vitória falou, e no slide ela colocou 100 a 300 pares de base. Aí, então, falsa porque vai de 100 a 300. Então é A gente falso. Então é tem que seguir falso. pelo slide dela, então. Pronto, Próximo. 13ª. Defina um polimorfismo funcional sinônimo. Polimorfismo funcional acontece em região codificante e sinônimo alteração é na terceira base do núcleo da trinca, terceira base do códon. Eu acredito Alguém que botou seja diferente? isso. É o polimorfismo É o que? da Repete? terceira base do códon. Repete? Vê. Defina um polimorfismo funcional sinônimo. É tipo, ele é funcional, polimorfismo é funcional quando é em região codificante e é sinônimo
quando ocorre na terceira base do códon. O códon é a trinca de bases. E geralmente não altera a função. Só que tá meio, eu nunca vi essa definição, porque se ele é funcional, ele altera, mas se ele é sinônimo na terceira base, Eu ele acho que, não eu acho que altera. tem algum erro aqui de gramática aqui que não botaram alguma vírgula. Se brincar, não tem erro não, velho. É as definições que ela usou. Defina polimorfismo funcional sinônimo. Ela pode ter botado É porque o funcional funcional e promove sinônimo. alteração. E o sinônimo é na terceira base do códon, que geralmente não promove alteração. Pode ter uma alteração na estrutura da. Eu acho que é isso. Pode ter uma alteração na estrutura da proteína, mas a função dela não é alterada. Ela continua exercendo sua função normalmente, mesmo com essa alteração de aminoácido. Eu acredito que seja isso. 14º. Ou seja, é funcional, mas não altera a função. Tá muito Não, confuso não isso tá, aí, velho. tá certo mesmo, não tem erro não. Não esqueci de vírgula não, aqui, ó, porque o 14º fala, defina um polimorfismo funcional não sinônimo. É esse Pronto. negócio de sinônimo não sinônimo. Tipo, o sinônimo é a alteração, né? É o polimorfismo na terceira base do códon e o não sinônimo é na primeira ou na segunda. O não sinônimo ele causa alteração na proteína e o sinônimo não causa. É tipo uma alteração de enfeite, assim. Vitor. Vitor. Na terceira base, o sinônimo. Pronto, 15º. O não sinônimo causa alteração, é? É, porque é na segunda ou na primeira base do códon. 15º. Crie um caso clínico relacionado à técnica de PCR de genética forense. Isso aqui não dá pra fazer agora não, mas a gente tem que criar um caso. Porra. Alguém criou um caso, quer falar? Eu não criei um caso, eu peguei um exemplo de uma cena de crime com poucas quantidades de amostra. Uhum. Aí pega o PCR, né, que vai ampliar, e aí vai ser comparado com no caso, pessoas, banco de dados, aí vai poder identificar ou descartar alguns sujeitos. Basicamente é exatamente isso. Você vai pegar a amostra, que é um fluido biológico, pode ser qualquer coisa que contenha célula, fio de cabelo, sangue, qualquer coisa, um tecido, tipo, tem um pedaço de roupa, você vai lá e pega as células que estão naquele tecido, depois faz a extração, que é a purificação, amplificação e visualização na letra forense. Basicamente tudo que tem DNA, tu pega e joga na PCR. Qualquer amostra que tiver célula. Já que é forense, joga é algum caso criminal, digamos assim. Para identificação de um corpo, sei lá. Pronto, 13º. O que vem a ser polimorfismo STR? Classifique a sua estabilidade e sua variabilidade. Pronto, o STR é o polimorfismo de pequena tendência de repetição, que são até 8 pares de base que se repetem poucas vezes, com uma frequência pequena. E classifique sua estabilidade e sua variabilidade. Não sei classificar a estabilidade do STR. Ela colocou no slide que ele era instável, só. Colocou que ele era estável e tinha lá mutações, mas nem explicou direito o que era, o que significava. Ele deve ser, acho que ele é instável porque ele é menor que um VNTR. Não sei explicar, minha gente, você tem que perguntar pra ela. Oxe, tem nem como participar mais. Pronto, 17º. Em um caso de identificação de suspeito de estupro, quais são os tipos de amostras que são coletadas para análise? Como que você avaliaria o caso? Quais técnicas de biologia molecular poderão ser utilizadas? É a mesma coisa, fluidos biológicos, de modo geral. Pode ser cabelo, pode ser pele, órgão.
sangue. Aí a forma de coleta eu não lembro, não sei se vocês já deram genética forense, mas eu pelo menos não lembro como é que é feita, é tranquilo. Aí como que você avaliaria o caso? Tem Eu que fazer a avaliaria pelo NIP. confirmação, aí é através de confirmação de perfil genético. Tem que fazer a PCR, tem que fazer a eletroforese e conferir, né? Tipo, o STR da amostra com o STR dos suspeitos. Pra ver qual que Mas bate. a gente também poderia utilizar a mesma técnica que a gente utiliza para fazer o teste de paternidade? Que é PCR RFLP? Aham. Eu acredito que sim. Porque de todo jeito vai estar identificando um parente. Exemplo, Uhum. um caso de estupro, aí para saber. Ok, porque aqui está perguntando, a identificação de suspeito de estupro. Aí vai saber pelos parentes do suspeito ou pela amostra de DNA coletada na, na mulher ou no homem, sei lá, dependendo da vítima. Entendeu? E as técnicas, né? É só as mesmas, minha gente. PCR e eletroforese. Basicamente é isso. Pronto. Última questão. Descreva as etapas de extração de DNA em house. Tipo, aí já o que eu vi de extração de DNA em house foi na prática do morango. Vocês não tiveram, né? As Não. etapas. Deixa eu responder aqui primeiro. As etapas são basicamente: primeiro é a lise celular, que é o rompimento Ele, das duas membranas. Você vai ter que romper a membrana plasmática e a membrana nuclear carioteca, através de uso de alguma solução que seja lipofílica, tipo um detergente, para romper. Depois você vai fazer a precipitação de algumas proteínas e organelas e depois a purificação do material genético, do que está dentro do núcleo. Então as etapas são basicamente essas. pronto, no Google mesmo não Depois da aparece uma. precipitação ao quê? Precipitação é tipo remover as proteínas e organelas de modo geral. Tudo que for contaminante de DNA. E após ela é? Aí, aí a purificação. Ah, ok. No Google mesmo tem umas imagens bem Tipo, tem um monte de simples. vídeo aula bem tranquila explicando sobre extração do morango. É que a gente realmente não teve essa aula, não sei se por algum descaso infeliz assim de horário ou vai ficar para depois essa técnica. Acho que ela nem O vai que ela. cobrar isso da gente, por ela não ter mostrado. Ah, é. O DNA em house que eu vi foi extração do morango. Vocês querem que eu repita o quê? Maria Eduarda e Vitor? Então, 17 e 18. Pronto. 17. Em um caso de identificação de suspeito de estupro, quais são os tipos de amostra que serão coletados para análise? Fluidos biológicos, cabelo, ossos se tiver, resquícios de sangue, qualquer tipo de fluido biológico, tecidos, órgãos se tiver. Aí como você avaliaria o caso? Eu não entendi muito bem essa pergunta. Depende do caso que vocês criaram. Essa é uma questão bem pessoal. E as técnicas da biologia molecular que poderão ser utilizadas são a técnica de extração de DNA, né, para extrair, técnica de amplificação, PCR, convencional, e técnica de visualização, eletroforese. Basicamente é isso. Mas e se a pessoa quiser, já tem os suspeitos já, e só quer confirmação de DNA? É só Ele- jogar na eletroforese É mesmo. eletroforese. Tá. Tem que pegar a amostra dos suspeitos e a amostra do local, da vítima.
Da vítima não. Tipo, se tiver tipo resquício de sangue do suspeito em alguma peça de roupa da vítima, você tem que ter tanto sangue da vítima não, desculpe. Que aí seria outra coisa. Mas o da amostra que tá lá na camisa. Do sangue do suspeito, cabelo do suspeito, alguma coisa do tipo. Em caso de estupro, acho que dá pra coletar o sêmen também. Tá. Sêmen. Análise do cromossomo X. X não, Eu desculpa, tenho uma Y. pergunta. Oi. O que seria o termo marcadores moleculares? Então, marcador molecular, a gente fala de marcador. Quando a gente fala de marcador molecular, a gente está falando de DNA satélite, que são as regiões em que a gente identifica indivíduo. Que é o que? Polimorfismo. Um VNTR, um STR, são os micro e os mini satélites. Marcador molecular, eu acredito que seja isso, né? É o DNA, Eu é o pensava que DNA era alguma fingerprint. coisa. Eu pensava que era alguma coisa relacionada à eletroforese. Mas eletroforese é de peso molecular. Peso molecular é o tamanho do É, fragmento de DNA. O tamanho é a quantidade de par de base que ele tem. 200 mil pares de base. É comprimento e peso. isso que eu tava confundendo. Mais alguma dúvida? Alguém quer perguntar qualquer coisa? Eu tenho. Isso. Eu tinha anotado aqui em algum canto no meio das aulas dela que ela falou que caía na prova a definição e a importância de cybergreen. E eu não sei exatamente o que é. Pronto. Eu sei que tem a ver com fluorescência, mas A gente está falando de QPCR. acho que Existem sim. dois tipos de agentes fluorescentes na QPCR. Tem o Cybergreen e o Tacman. São sondas fluorescentes. O Cybergreen é uma sonda mais barata e ela é inespecífica. Então, ela se liga ao DNA em regiões de interesse, mas também em regiões de tipo de não interesse. E é só isso. Cybergreen é um agente fluorescente usado na QPCR. É um agente mais barato e inespecífico. Basicamente isso. Tá bom, obrigada. E o sistema Tacma, como seria? Aí o Tacman é um outro agente específico. Ele tipo, ele se liga somente na região de interesse e ele funciona da forma diferente do Cybergreen. A ação da Tacman tem um oligonucleotídeo iniciador, é um primer que tipo possui duas moléculas nas suas extremidades. Uma molécula que se chama quencher e uma molécula que se chama receptor. Aí, eu não me lembro qual tem tal função, mas eu coloquei no resumo. Mas tipo, eu sei que um é uma molécula fluorescente e a outra é uma molécula que absorve essa fluorescência. Então, tipo, a sonda isolada, ela não emite luz. Por quê? Porque o que está sendo emitido pelo quencher, pelo receptor, está sendo inibido pelo quencher. E aí, quando essa sonda se liga ao DNA e a TAC polimerase vai adicionando os nucleotídeos, ela passa por cima da sonda Tacman, parte ela no meio, separando o quencher do receptor. E aí, quando eles se separam, a fluorescência não vai ser mais absorvida, porque eles estão tipo, distantes um do outro. E aí, na QPCR, o leitor vai perceber essa fluorescência e vai quantificar. Então, tipo, quanto mais sondas forem partidas ao meio, maior será a luz emitida, né, a fluorescência emitida. E aí o sensor vai captar e transformar isso em um gráfico, em um dado. Tipo, emissão de fluorescência com quantidade de material que está sendo amplificado. O Tacman é mais seguro justamente por ser específico. Ele se liga somente na região de interesse. E é mais caro. E o Cybergreen, ele também se liga em regiões que a gente não tem interesse. Então, tipo, quando a gente usa o Cybergreen, a gente tem que fazer um outro processo também para, como é que posso dizer, para deixar seguro. Aí esse outro processo eu já não sei como é que se faz.
Então, meio que a intensidade da fluorescência é proporcional ao produto amplificado. Exatamente. Obrigada. Quanto mais no Tacman, quanto mais fragmentos forem amplificados, mais sondas serão partidas, maior será a fluorescência emitida. E aí o computador calcula isso como faz um cálculo de intensidade de sonda com quantidade de intensidade de luz com quantidade de moléculas sendo amplificada. Tu sabe falar melhor sobre os inibidores e os amplificadores? Isso é o que? Região de É reguladora, sequência reguladora. Pronto, tipo, sequência reguladora. Sequência reguladora amplificadora. Eu sei que elas, tipo, aparecem mais vezes no gene. E elas estão associadas a, tipo, ativar a expressão gênica. E a sequência reguladora inibidora, ela inibe a expressão gênica. Ela, tipo, pausa. Basicamente é isso. Ok, obrigada. Expressão gênica é a transcrição de uma molécula de RNA, de RNA M. Expressão genética é sintetizar uma fita de RNA, só isso. A partir de um modo de DNA. O pessoal tá calado, só vocês estão falando. Cadê o resto da galera? É o Samira, desespero. Isabelle. Pra perguntar qualquer coisa, pô. O que é PCR? Eu tento explicar aí. Eu tenho uma dúvida sobre PCR. A RT-PCR e a qPCR, as duas são técnicas em tempo real? Tempos reais? Não. Só a qPCR, né? Isso. Tá, é porque eu tava vendo. Ai meu Deus, é porque você fica olhando o vídeo do YouTube, aí aparece tudo muito confuso, porque tava dizendo que era em tempo real também, aí eu fiquei em dúvida. Pronto, é porque, tipo, tem duas siglas usadas para PCR em tempo real. qPCR, Quantitative PCR, e a RT-PCR, que seria Real Time Polymerase Chain Reaction. Tipo, Real Time PCR. Só que RT-PCR também é Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction. Então, tipo, é bem confuso. Eu também tenho essa dúvida. Mas para Juliana, RT-PCR é transcriptase reversa. Porque PCR é PCR em tempo real, só isso. Tá manjando do inglês demais. Eu tenho uma dúvida, na verdade não é dúvida, é um pedido, porque a revisão que ela passou, ela só pediu mais esses assuntos de PCR, eletroforese e polimorfismo, mas não tem nada de mutação gênica nem nada. Tu poderia relembrar assim, os pontos principais de mutações? Vamos lá, ponto principal. Principal, saber a diferença entre mutação e polimorfismo. E outra, classificação de mutação de ponta e frame shift. E além disso, saber as causas e consequências. Aí, tipo, causa e consequência, vocês conseguem desenrolar sozinho. Que é tipo radiação UV, substâncias tóxicas, que são tipo genotóxicas e tal. Isso aí, pra ser bem sincero, eu faltei uma aula dela e não estudei essa parte. Mas é tranquilo. Cigarro também altera o Oi? DNA. O cigarro, parece que ela disse também que o cigarro altera Cigarro o é DNA também. genotóxico. Eu não sei qual a substância exata do cigarro é genotóxica. Talvez seja a fuligem, né? Acho que a própria fuligem é genotóxica. Mas enfim, isso aí não é relevante para a prova dela. Não, essa parte aí ela não pediu não. O que é genotóxico, ela não chega a pedir isso, exatamente. Ela só falou que radiação solar, cigarro, ela falou só isso. Gás de automóvel, pesticida, essas coisas. Ela falou. Pronto. Principalmente conservante alimentar, velho. É muito conservante. Que é cancerígeno, né? Genotóxico. Tu pode diferenciar a mutação de polimorfismo? Posso.
Mutação é uma alteração no DNA que está associado a uma doença, a um fenótipo grave. Polimorfismo é oriundo de uma mutação, mas não está associado à doença. Ela é usada para identificar pessoas. É como se fosse tipo a impressão digital da pessoa, só que em vez de ser impressão digital, Então, é uma tá o característica. DNA. Polimorfismo é característica e mutação é doença, Isso. basicamente. E aí os tipos são dois. Tipo, tem a coluna da mutação de ponto e a coluna da mutação frame shift, que é de mudança de fase de leitura. A frame shift só tem dois tipos, inserção e deleção, que é a inserção de uma base e a deleção de uma base, e elas mudam a fase de leitura. E a de ponto tem um monte. Tem transição, transversão, missense, nosense, sinônimo e não sinônimo, que é silenciosa e não silenciosa. Tem tudo isso aí detalhadinho no resumo. Aí é só ler, tipo, eu não me lembro exatamente a definição de cada uma, mas tipo, mutação do tipo transição é uma troca entre purina-purina, pirimidina-pirimidina. Transição é purina-pirimidina, pirimidina-purina. Sinônima é na terceira base do códon, não causa alteração. Não sinônima é na primeira ou segunda base do códon e está associada a alguma doença, causa alteração. Missense a proteína não perde a sua função, se eu não me engano. E nonsense, ela perde a sua função ou é truncada. Tipo, ela existe, mas não funciona. Ou ela, tipo, não tem uma parte, ela tipo, é partida. É incompleta. Aí Tu também pode tem falar outros tipos. algumas. Oi. Assim. Não pode falar. Aí, tipo, tem também mutação em sítio de splice. Mutação em região reguladora, promotora e... promotora e reguladora. Que eu me lembro são essas que ela falou. Algumas consequências das mutações, que eu acho que eu só tenho 2 escritas. Então, Consequência de mutação. Tu colocou o quê? Só pra me basear. Que é doença. não, tava dizendo que tinha as bases púricas, elas podem ser perdidas, as citosinas e adeninas podem ser desanimadas. E só. Tipo, pode causar alteração no RNA mensageiro, pode causar alteração na proteína, tipo, pode ser uma proteína que não funcione, uma proteína que seja incompleta, e isso pode afetar, isso com certeza afeta em alguma coisa no metabolismo. Por exemplo, no câncer, tem uma mutação, puta, eu não me lembro, velho, que é muita coisa, eu tô estudando para minhas provas também, eu não revisei isso, mas tipo, é na proteína... eu falei isso na monitoria passada, mas não tô lembrado. Enfim, não tem a intérfase, o ciclo celular, que é a intérfase e mitose. Na intérfase tem umas regiões em que ele meio que verifica se está tudo acontecendo certinho. Tem uma proteína aqui que faz essa verificação. Se essa proteína sofreu uma mutação, ela não vai verificar se a intérfase está funcionando bem. Então, tipo, se ela tiver tipo com uma má funcionalidade, ela pode deixar aquela célula cancerígena, aquela célula tipo errada se multiplicar. É um exemplo de consequência de mutação. Ok. Tá bom. Obrigada. Nada. Há mais alguma pergunta? Alzinete? Tem perda de função e ganho de função, que é em mutações também, sabe o que é? Não lembro. Eu me lembro que eu estudei isso, mas eu não lembro. Não sei explicar. Faz um ano que eu paguei Porque essa cadeira. não tá muito explicativo o que ela botou. Ela só colocou que perda de função é fenótipo recessivo e ganho de função é fenótipo dominante. No recessivo, 50% da proteína ela ainda segura a função.
Mas no ganho de função a 50% da proteína. Aí ela não vai assegurar a 50% da proteína. É tudo que eu tenho escrito também, não tem muita coisa. Uhum. Minha última. Prometo que é a última. Tranquilo. Tem. Deixa eu ver quanto tempo tem. Jesus, sei nem quanto tempo falta. Acho que falta 2 minutos. 5 5 minutos. minutos. 5 minutos. Tu pode dizer assim a importância da TAC polimerase, tipo, o que ela faz? É, tipo, certo, a importância do ataque. Eu vou explicar. Só que, se você não souber a importância do ataque, você não vai saber explicar a PCR. Se ela colocar uma questão aberta. Sem ataque polimerase, a PCR não acontece. Mas o que é ataque? Ataque é um tipo de DNA polimerase. No corpo humano, a, a proteína que amplifica o gene é a DNA polimerase 3. Só que, quando a gente vai fazer uma PCR, a gente não pega a DNA polimerase 3 de humanos para jogar na PCR. A gente pega de uma bactéria chamada termos aquáticos, que é a ataque polimerase. Então, tipo, ela serve para amplificar o gene. É ela que vai pegar os nucleotídeos do meio do microtubo e ir adicionando. Ela vai, tipo, tem aqui uma fita. É porque fica complicado para explicar sem quadro, velho. Mas, tipo, tem lá a fita de DNA e ela vai se ligar na região promotora, vai deslizando na fita e adicionando os nucleotídeos. Ela vai formando a fita complementar. Sem ela não há amplificação do material. Ela é tipo um cimentinho, mas Ok. ela só funciona se tiver o cofator, o cloreto de magnésio, não é isso? Exatamente. É o O magnésio 2 magnésio, mais, não é ele, cloreto não. É o magnésio isolado. Magnésio o 2 mais. magnésio, ele adianta o Magnésio, processo, acho. magnésio 2 mais. É um cofator obrigatório da TAC. É. Essa No ataque, caso, ela essa É isso ataque é mesmo. cria uma nova. enzima. É o quê? Olha, Essa ataque é uma enzima, termose aquático. É uma proteína do tipo enzima. Tu falou alguma coisa, Gabriele? no caso, ela cria as fitas, né? É. É ela que vai criar as fitas. Não tem a caixinha de fio dental que você pega a pontinha do fio e vai esticando. Pronto, é como se a caixinha do fio dental fosse ataque polimerase. É dela que vai sair a nova fita. Eu acho que tá ok. Amanhã vai estar todo mundo chorando, mas tá ok. É as etapas do Vai DNA e estudar para House. sua prova agora. Pode estudar suas provas. Tadinho. Deixa eu responder, Vitor. Etapas do DNA e House. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar o material que eu tenho pra vocês estudarem direitinho, porque faz um ano que eu não estudo essa porra. Então eu não sei. Mas é basicamente extração. Não, desculpa, é purificação. Easy? Lise, isso, lise. Aí, purificação e extração. Lise, purificação e extração. Eu acredito que é isso. No material tá explicando, gente. Precipitação, eu já esqueci da outra parte. Pô. Eu vou mandar pra vocês dão uma lidinha. É pequeno, é bem de boa. É Tem bem imagem no simples. Google. Tem imagem no Google. Alguma questão de prova. Pronto. Vamos lá. Vou perguntar. O que acontece? Essa questão foi oral pra mim. Eu fiz prova oral. O que acontece se em uma PCR eu não colocar o magnésio 2 mais? Não acontece a amplificação do DNA. Ele não amplifica?
Eu achei que o magnésio só acelerava o processo. Eu não achei Essa que era a ele minha era... dúvida. Oh, Jesus, não é aqui não. Sai. É aqui, ó. Calma. Eita, pô, copiei. E aí, Gabriel, tu gravou essa última aula, não foi, mano? Gravei. Foi tirar dúvidas hoje, mano. Não foi monitoreando, não. Não, eu tô ligado, pô. Desenrola o Drive, se tu for lançar no Drive, onde tu for lançar, desenrola o link, por favor. É YouTube. Eu mando. Suave. Nunca fui Eu triste. não ouvi a resposta do magnésio. Eu até esqueci a pergunta. A pergunta foi sobre a TAC. Ah, sim. É o que acontece se eu não colocar o magnésio na reação. Sem o magnésio, a ataque não vai funcionar. Com isso, não vai haver a replicação do DNA. Não havendo a replicação do DNA, vai só ficar a fita descompactada, não é isso? É. Não vai ter amplificação. Por quê? Porque o magnésio, ele não é simplesmente um cofator. Ele é um cofator obrigatório. Sem ele, Um ataque não acelerador funciona. de Para o acelera, ataque funcionar, ele é obrigatório ter o magnésio, que é como se fosse não, é a enzima que vai fazer com que ocorra o processo de replicação. Exatamente. Então o magnésio tem que ter de todo jeito. Tem que ter, senão não amplifica. Ok. O magnésio para ataque e o primer para fita são obrigatórios, porque se não tiver o primer, a ataque não vai atuar, porque ela não vai saber onde entrar na fita, e sem o magnésio não vai ocorrer a replicação, porque a ataque não vai ser ativada, com isso ela não vai conseguir pôr os Exatamente. nucleotídeos na fita codificante. Exatamente. Bom, todos os reagentes são obrigatórios. Nucleotídeos, água miliquê, o magnésio, a ataque e a amostra. Sem esses 5. Ô, bicho, relembra essa água militica, eu não lembro dela não. Relembra aí, por favor. Água meio que é hiper pura, alguma coisa assim. É, exatamente. É uma água tipo super pura que eu esqueci, velho. Mas tipo, ela não. Ela Ela não tem, auxilia. Se eu não me engano, tem no, ela não tem carga elétrica, alguma coisa É, assim do tipo. exatamente. Ela auxilia. Ela tipo, não causa interferência na amplificação. tem no teu slide da primeira aula, se não me engano, né? É, tem, né? Da primeira Beleza. monitoria. Eu acho que tem. Vou dar uma olhada lá. Acho que tem mesmo. Aí qualquer coisa, taca no Google. Pra que serve água miliquê? Aí vai estar lá bem explicadinho. Mas é basicamente, tipo, ela auxilia. Ela não, ela tipo é uma água super estéril, por assim se dizer, não contém contaminantes. É uma água ultra estéril, exatamente, uma água ultra estéril.
E aí, mais alguma coisa? Tem muita gente aqui que tá calado, velho. Eu tenho mais coisas. Vai mandando, vai mandando. Manda Vai mais, né? lá. Se tu lembra alguma coisa de enzima de restrição, que eu Lembro. tenho pouquíssima coisa escrita. Aham. Vê, eu estudei bem enzima de restrição. Só que faz muito tempo. Endonuclease de restrição, algo do tipo. É a mesma coisa. Endonuclease de restrição são enzimas de restrição. E a gente usa elas na PCR-RFLP. Por quê? A enzima de restrição é o tipo de enzima que faz um tipo de corte no DNA, que é o chamado corte palíndromo, que é um corte em que o eixo de simetria meu Deus do céu, em que o eixo de simetria é fora do eixo principal. Você tem um espelho e aí tem a simetria reflexiva e o eixo principal. No corte palíndromo, o eixo é meio que em forma de S, assim. Ele não é espelhado, não é um corte espelho, assim. É É tipo tipo isso. o S do Tetris. Exatamente. Exatamente. E aí, tipo, a gente usa a enzima de restrição na PCR e RFLP. São elas que vão digerir, né? Digerir é cortar o DNA nas sequências de interesse, que são nas regiões onde tem os polimorfismos, que a gente quer comparar. Então, nesse caso, o corte é no polimorfismo e não na mutação, não é isso? O corte é no polimorfismo, não na mutação. É no Já polimorfismo. que, por causa do... Não é? Tu falou aí? É na região de interesse. Não, de interesse não, pô. Qual foi a pergunta dela? Foi sobre enzima de restrição, por explicar. Então, a enzima de restrição. Aí, o corte nessa enzima de restrição, sempre que tiver enzima de restrição, vai ser polimorfismo. Sempre que tiver. Eu não sei se elas cortam. Assim, elas cortam o que a gente quiser. Só que a gente usa elas pra cortar polimorfismo. Pra cortar um STR e um PNTR. É o máximo que eu Entendi. sei sobre enzima de restrição. Elas são as únicas usadas na PCR RFLP. Só a RFLP que usa enzima de restrição. E elas cortam as regiões de polimorfismo para a gente identificar, para a gente fazer teste de paternidade. Teste de paternidade é feito com PCR-RFLP. Os polimorfismos que a gente vê são STR e são fragmentados pela enzima de restrição. Entendi. Sim, me lembrei. Sobre esse cofator da ataque polimerase. Ele é tipo um acelerador de reação. Então, tipo, não sei o detalhe sobre o magnésio, não sei como é que ele funciona, mas cofator obrigatório é tipo assim, sem ele ela não funciona. Então não é nem que ele acelera, porque sem ele ela não funciona. Pronto, a palavra é catalisador. Lembrei agora a palavra, Aham. catalisador. É, ele é. Ele é um catalisador. Obrigatório. Pronto, era isso. Tava tentando lembrar faz tempo. O Agora tem que magnésio lembrar é a a palavra. energia, né? Tipo, é como se ele desse a energia para poder funcionar a polimerase. Em outra analogia, é tipo isso. Só funciona se tiver. Sério. E aí? Vamos ver quem é que tá aqui. Cadê? Lembrando, pessoal, que amanhã é estilo Enem. Ela falou que até a caneta tem que ser, né? Transparente, tudo mais. Vai ficar tudo lá na frente. Ela quer rir da nossa cara. Ela não pode nem levar a bolsa naquela Ixi, hora. Maria. Fudido, meu irmão. Eu tenho Ela mais disse uma que as bolsas iam ficar tudo lá na frente, né? É que ia isso. trocar os lugares. E Poxa, essas como é coisas. que eu vou responder os negócios na minha bolsa? A resposta tá tudo lá. Eu tenho mais uma dúvida Ixi. sobre a diferença de in vitro e in vivo. Sim, pronto. In vivo é no animal. In vitro é tipo um ensaio, é na bancada.
Tipo, o estudo de célula em vivo é quando a gente estuda no animal. Estudo de célula in vitro é quando a gente isola aquela colônia celular. Tipo isso, eu estudo na bancada. Então, esse in vitro, ele é tipo as aulas de histologia, que você vê os cortes nas lâminas, Pronto, ali e o in vivo, e só esse in vivo que eu não sei. é tipo, eu não sei, um exemplo de um estudo em vivo. Mas é diretamente no animal. Que é o que eu posso dizer por enquanto. Então, Vacina in vivo. E o estudo da vacina in vitro, que é O ensaio, isso. supostamente eles vão tentar fazer com que o in vitro aparente o máximo possível ao que vai acontecer no corpo. Então, Perfeito. tipo, eles vão isolar aquela determinada amostra e vai fazer com a temperatura a temperatura normal do corpo e todo o processo como se tivesse no corpo para poder analisar e saber se é compatível ou não, se pode ou não. Isso. Eu acho que seja assim. Perfeito. sim, aí tem esse in vivo, in vitro e in house. In Esse house é em casa. In house é é em tipo casa. você fazendo isoladamente, sem um laboratório. Eu acredito que seja Então, isso. Tipo essa a extração do palavra em si já morango. diz, já. A extração do morango é uma técnica in house. A que vocês aprendem. É tipo. Então, a palavra em si já diz, Eu já. acho que esse in-house é tipo aquela parada do teste de ELISA, tá ligado? Que a galera primeiro monta em casa pra depois fazer os testes. Não sei se você tá ligado, galera, do teste de ELISA, se você já viu. Eu já vi, mas não lembro não. Então, eu não lembro exato como é que acontece. Eu lembro que tem uma parada que é in-house e depois é a parte laboratorial que é onde vai fazer os testes. Uhum. Mas a montagem daquela, não é planilha que se fala não, aquele quadradinho que se faz os testes, tá ligado? Não é lâmina não, pô. Esqueci o nome, que tem tipo vários buraquinhos que é como se fossem uns furinhos que sai colocando os materiais dentro. Eu não lembro como lembro. é. Eu também não lembro Exato, não, velho. Não lembro. Eu já vi, mas não lembro. É muita coisa. In-house não seria, tipo, sem os equipamentos que tem no laboratório, sem os tipos fluidos que a pessoa usa, composto, corante, essas coisas. Não seria sem essas coisas. Seria, tipo, uma técnica fácil que você pode fazer em casa. Eu acredito que é isso. Peraí, deixa eu ver aqui na internet rapidinho. Vamos ver o que é que o Google fala. Pesquisei no Google isso aí in-house. Apareceu decoração de casa com DNA, assim. Tenta jogar no Google Acadêmico. Minha gente, sei não, velho. Pergunta pra Juliana que é melhor. Mas eu acho que é isso. Técnica in-house é. Tipo, você usa lá um kit comercial pra fazer o teste. Sem. Tipo. Não sei, velho. Eu não sei não. Ô, bicho, pior é que não tem nem como perguntar a Juliana, porque, por exemplo, a primeira aula ela deu sobre mutação, a segunda já foi técnica de PCR. Sendo que na técnica de PCR eu pedi ela para ela relembrar um pouco de mutação. Ela falou que no slide dela tinha e que ela não podia atrasar o conteúdo. Aí ela continuou técnica de PCR e não tirou a dúvida. E as dúvidas que a gente tem agora, ela estava tipo, dando muito assunto porque a gente só teve 3 aulas com ela, tá ligado? Então ela teve que adiantar o assunto. Acho que talvez por isso a gente não teve esse bagulho do morango que tu tá falando. Foi. E pior que a gente não tem nem tempo de tirar dúvida, pô, porque a prova é amanhã e, tá ligado? Não tem como. Entendeu? O foda é isso, pô, porque a gente tá meio que tendo aula, sendo que sem
entre aspas, suporte. Como se estivesse vendo aula no YouTube. Uhum. Se tu entendeu bom, se tu não entendeu boas. Tá ligado? Tá Faculdade sendo é assim, basicamente mano. assim. Faculdade é assim, Não, mano. eu sei, pô. Sendo que se tu chegar no professor e tu tiver uma dúvida específica, ele ainda pode te ajudar. Tá ligado? Uhum. Mas a questão é que a gente não tá tendo suporte nenhum em relação a nenhuma dúvida, pô. Esse é que é o bagulho. Vocês têm que ver isso aí direitinho, conversar com o representante de vocês, pra ver o que é que pode ser tomado em relação a isso. Mas antes de qualquer coisa, converse com a professora. Tipo, fala pra ela, ó, Ju, a gente tá com muita dúvida, a gente queria tirar mais dúvida com você e tal. Conversa com ela através da representante. E aí, minha gente? Daíse, Darlete, Bruno, Joana Dark, Maíse, Suzane, Tris, Vanessa. Vocês não vão falar nada não? Estão sabendo tudo? Suzane, sigo chorando, poxa. Oi. Opa. Pode falar melhor da mutação do sítio de splicing? O que acontece? Nossa, esse do Splice, meu Deus do céu. É muita coisa, velho. Eu não lembro. Deixa eu ver aqui rapidinho. Eu Então botei no fica ruim, slide. não. Cadê? Uhum. Tem no slide. Jesus, cadê?